Olá, graça e paz, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo ao canal ADEX. Você está aqui nos assistindo, nós estamos começando a nossa EBD. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, abençoe a sua família, amém? Se você não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever nessa manhã, tá bom? Adicione aí o sininho para que você venha receber todas as notificações. E nós somos aqui do canal ADEX, canal da Assembleia de Deus Campo de Ceilândia Sul, Ministério Internacional do Gará, pastoreado pelo pastor Luiz Carlos Nunes. Nessa manhã nós estamos aqui com a nossa irmã missionária Luciene. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você também. É um prazer estar aqui. Amém. Seja bem-vinda. E como o nosso pastor diz, deixa Deus te usar. Amém. Deus seja louvado. Então, nessa manhã nós estaremos estudando mais uma lição da nossa EBD, tá bom? Que você possa ir juntamente com a sua família, louvar a Deus conosco e estar estudando, meditando na palavra de Deus, porque é assim, meditando, estudando, que nós nos alimentamos e que nós aprendemos mais do Senhor. Amém? Vamos tirar uma palavra de oração para que nós venhamos começar. Deus amado, Deus poderoso, nós te engrandecemos. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. Obrigado por estar aqui com a irmã Luciene, tua serva. Que o Senhor possa usá-la nessa manhã. Que o Senhor possa, Pai amado, iluminar a nossa mente, Senhor, através da tua palavra, porque a tua palavra já está revelada, Senhor. Mas que o teu Espírito possa nos trazer neste momento a iluminação, o entendimento, ó Pai amado, e que a tua palavra ela possa fazer o efeito que ela deve ser feita, ó Pai amado, em cada coração. Nos orienta nessa manhã, nos exorta, nos consola e nos conforta, Senhor, com a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando. Louve conosco nessa manhã, agradecendo a Deus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz. Pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança
foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Você já agradeceu a Deus nessa manhã? Você já agradeceu a Deus por você ter acordado, estar com vida, estar com saúde? Você já ter podido você já conseguiu tomar o seu café da manhã? Você tem sua cama, sua casa, seu pai, sua mãe, sua família aí perto de você? Que nessa manhã você agradeça a Deus por tudo que o Senhor, Ele tem nos dado, pelo sol, pela chuva, pelas bênçãos, mas também pelas dificuldades, porque elas nos fazem crescer. Amém? Irmã Luciene. Amém, graças a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Como já foi dito, eu sou a missionária Luciene e eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer a liderança da EBD na pessoa do diácono Lamarque, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, em nome de Jesus. Agradeço também ao pastor presidente do campo de Ceilândia Sul, pastor Luiz Carlos, que nos dá essa oportunidade de poder falar da palavra de Deus. E eu quero convidar você, se você não tem a revista ainda, tem o link aí da revista, que você vai poder ter acesso. A revista atualizada cristã, ela está disponível no formato digital, e o endereço vai aparecer para você aí daqui a pouquinho na tela, onde você vai poder acompanhar conosco a lição 7. A lição 7, que tem como título, o milagre de provisão. E o versículo-chave do fundamento está em 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Louvado seja Deus. Que coisa boa, não é, irmão? Saber que a gente pode pedir ao Senhor a unção do Espírito Santo. E nós sabemos que essa unção, quanto mais você pede, quanto mais você busca, mais o Senhor lhe dá, mais o Senhor lhe usa, mais o Senhor derrama essa unção sobre nós. Inclusive é bíblico que nós devemos buscar esse Espírito Santo na nossa vida, né? E Eliseu, ele era um seguidor de Elias, cujo ministério ele sucedeu. Ele caminhou poderosamente com o Senhor. Através dele, Deus fez vários milagres. Porém, hoje nós vamos falar somente de dois milagres que o Senhor fez através desse homem chamado o homem de Deus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia aí no 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 9, e nós vamos ler juntos. E eu quero também já agradecer a Deus por essa oportunidade de poder, junto com você, aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Que o Senhor nessa manhã tenha misericórdia de nós e fale conosco, renove as nossas forças, que o Senhor aumente a sua fé para que você venha alcançar milagres da parte do Senhor através dessa palavra maravilhosa que tem o poder de fazer isso. E já que eu lhe convidei a abrir a sua Bíblia no 2º livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 9, eu quero já dar fazer uma observação. Já que estamos ministrando aula da escola bíblica dominical, eu vou falar de um erro que nós cometemos, um erro comum que nós cometemos, que pode ser evitado. Qual é, irmã Luciene? Quando no Antigo Testamento, nós vamos ver, quando nós abrimos aí no livro de Reis, quando é 1º Reis, 2º Reis, nunca é 1º Reis ou 2º Reis.
não é segundas crônicas, nem segundas livro das crônicas, porque é um livro. Então você vai sempre falar segundo livro dos reis, segundo crônicas, segundo livro de Samuel, porque é um livro, amém? Então é uma dica aí para poder nos ajudar. E é bom também você sempre que abrir na primeira página do livro que você vai ler, para você ver como está escrito lá, amém? Então, vamos juntos ler a palavra do Senhor, segundo o livro dos reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Louvado seja Deus por esta palavra. Mesmo em meio à escassez, você crê que Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades? A palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele supre as nossas necessidades em glória. E aí eu vou perguntar a você, e que você seja bem sincero com você mesmo e com o Senhor. Você crê em milagres? O objetivo geral dessa lição é aprendermos que quando não sabemos o que fazer diante dos nossos problemas, diante das situações difíceis que nós enfrentamos na vida, essa lição vai nos ensinar que nós devemos pedir orientação a um homem de Deus, pois Deus pode usar um homem de Deus, uma serva de Deus, um servo de Deus, o próprio seu pastor, para orientar você. E se obedecermos e confiarmos nas orientações do homem de Deus, com certeza teremos vitórias. Porque às vezes a resposta, ou às vezes a solução está diante de nós, e em meio a preocupação, em meio ao problema, em meio à dificuldade, às vezes nós não conseguimos enxergar. Então, quando você não sabe o que fazer, essa lição vai nos orientar que devemos pedir conselho a um homem de Deus, a uma mulher de Deus. Certamente Deus vai orientar você e você vai ter vitória. O objetivo específico vai também nos ensinar que nós precisamos crer que Deus opera milagres, que Ele não só operou, mas que Ele é o mesmo e que Ele opera milagres ainda nos dias de hoje, assim como Ele fez no passado. E que Ele pode realizar um milagre hoje, na minha vida e na tua, não amanhã, hoje, se você crer. Hebreus 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E diz ainda mais: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador
dos que o buscam. Então, está aí a resposta. Sabemos que o Senhor tem resposta para todo aquele que se chega a Ele, acreditando que Ele é Deus e que Ele pode fazer. Nesta lição, aprenderemos a história de uma mulher viúva que se encontrava em dificuldade, porque o seu esposo havia morrido e havia deixado algumas dívidas. Na época do profeta Eliseu, era comum naquela sociedade a família entregar o seu filho para o pagamento de alguma dívida. Aquela viúva estava em dificuldade, estava numa situação bem complicada. E o tópico 1 aí da sua lição, que você já pode acompanhar comigo, no 1.1 diz assim: a multiplicação do azeite. Aí vai dizer que no cenário da vida da viúva, essa viúva tinha 2 filhos que ainda eram muito jovens. E agora, com a morte do seu esposo, chega os credores querendo levar os seus filhos, e ela não conseguia de maneira nenhuma pagar as dívidas, e ela teria, a única solução era entregar os seus filhos àqueles credores, para que fosse sanada a sua dívida. E Eliseu lhe disse, quando ela foi buscar ajuda, ela foi buscar ajuda no homem de Deus, e Eliseu disse para ela: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eliseu percebeu que a situação da viúva era uma questão de fé. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Preste atenção aqui que ele disse: a todos os teus vizinhos, vasos e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Aí nós vamos ver, irmãos, aqui na palavra, quando ela obedece, que ela faz exatamente do jeito que foi orientado pelo aquele homem de Deus, o pouco que ela achava ter se tornou muito. E nessa manhã, não é diferente, porque eu já lhe disse que o nosso Deus, Ele é imutável. E Ele já está presente aqui, trabalhando em nosso meio, porque a palavra afirma que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. E eu não sei o que é que você está enfrentando, eu não sei o que é que você está passando no momento, mas eu quero dizer para você que do pouco o Senhor pode tornar muito. Que do pouco que você tem, se você colocar na mão do Senhor, na presença de Deus, Ele pode fazer do pouco muito. De fato, aí vai nos dizer que o texto hebraico destaca que a porção de azeite que aquela mulher tinha era tão pouca que ela chegou a esquecer que possuía. No entanto, foi esse pouco que o Senhor usou para operar um grande milagre. E aí eu faço uma pergunta para você ainda nessa manhã. O que possuímos pode ser pouco, mas é o suficiente para Deus operar o milagre hoje aí que você está precisando. Apresente ao Senhor o seu pouco. Qual é o seu pouco que você sabe que diante dessa palavra, o Deus que já se faz presente pode realizar um grande milagre aí na tua vida? A viúva, ela, como nós vimos no texto, ela fez exatamente como o profeta mandou. O que ele mandou fazer? Ele disse: toma emprestado vários, não poucos, vários vasos na casa dos seus vizinhos. E outra ordenança: tranca a porta, entra para dentro da sua casa, fecha a porta junto com os seus filhos e vai usar o pouco que você tem. Você vai encher cada vasilha, despejando, derramando desse pouco que você tem. Nós podemos ver aqui, irmãos, que a obediência
é muito importante. Como eu disse para você no começo, não importa a dificuldade que você estiver enfrentando, quando você achar que não tem saída, quando você já esgotou todos os seus recursos, quando você não vê nenhuma saída, peça orientação a uma pessoa que você tem confiança, uma pessoa que serve ao Senhor. Deus vai se manifestar em teu favor. Mas não vai bastar você ir ao encontro dessa pessoa e pedir ajuda. Deus vai colocar no coração dessa pessoa exatamente o que você deve fazer. E você deve guardar isso no seu coração. Porque se você obedecer na íntegra, passo a passo do que for orientado, você vai voltar com a resposta. E nós vamos ter oportunidade de levantar a nossa voz ao Senhor. E você vai agradecer e dizer: o meu Senhor me visitou naquela manhã de domingo. O meu Senhor me visitou porque eu estava em uma situação que eu não sabia o que fazer. E eu ouvi a palavra do Senhor, e o Senhor me orientou que eu deveria buscar ajuda de um homem ou de uma mulher de Deus. E aqui já está a ajuda que você precisa. A ajuda é a palavra do Senhor, e a ajuda é essa que você deve obedecer na íntegra o que o Senhor lhe ordenar para que você tenha vitória. Temos que ter certeza, a palavra diz que nós temos que ter certeza que se nós pedirmos ao Senhor em conformidade com a sua vontade, nós vamos receber. E a palavra do Senhor diz que quem pede duvidando é como as ondas do mar. Então, se você acreditar nessa palavra, que pode fazer a mudança aí naquilo que você precisa, você vai ter resposta do Senhor. Em Mateus 7, versículos 7 a 8, diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. Essa é a palavra de Deus. Portanto, o segredo está aqui: pedir, buscar, bater, insistir, clamar, porque Deus responde o necessitado. Amém? O milagre aconteceu na casa da viúva. Nós estamos lendo uma passagem que aconteceu há muito tempo atrás na casa de uma pessoa. Contudo, Deus não conta se algo aconteceu para os outros. O que Ele conta é se vamos acreditar e agir de acordo como Ele nos diz, para vermos também o milagre não só no texto que lemos, não só na vida do nosso irmão que conta o testemunho, mas que nós possamos também ver o milagre na nossa casa, na nossa própria casa. Vamos ver, portanto, agora nós vamos observar aí dentro da palavra do Senhor, se essa mulher finalmente, ela acreditou em Deus ou não, se ela acreditou na íntegra, na palavra do Senhor ou não. Aí diz a palavra: então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Agora vamos conversar aqui um pouquinho, Lamarque. Como assim? Se ela foi buscar ajuda, né? Ela foi buscar ajuda. Foi ao encontro do homem de Deus. E agora aquele moço diz que ela deveria pegar vasilhas emprestadas dos seus vizinhos, fechar a porta, despejar o azeite. E agora ela com o milagre na mão, com todo aquele azeite na sua casa, ela ainda volta ao homem de Deus para perguntar o que fazer com o azeite. E agora? O que fazer com o milagre? O que fazer com a resposta de Deus? Não era tudo que ela queria, a solução para pagar a dívida, para livrar os seus filhos? E agora ela, com a vitória na mão, já tinha sido respondida,
já estava com a resposta e ela vai ao homem de Deus perguntar o que fazer. Mas olha, irmãos, é assim mesmo. Na hora que nós estamos na dificuldade, como eu lhe disse no começo, às vezes a resposta está aí diante de nós e nós não sabemos o que fazer, não é mesmo? O milagre é tão grande que a gente não acredita. Não é mesmo, Lamar? Que a gente lembra. Será que é verdade? Então, a gente lembra de Pedro na prisão, né? Pedro na prisão, os irmãos orando, clamando a Deus por causa dele. E quando ele chega na porta, batendo na porta, aquela serva, ela não abriu a porta. Ela foi lá conversar com os discípulos primeiro e depois abrir a porta. Como assim? Nós não estávamos orando para Deus abrir as portas da cadeia? Então aí é você assim. vê que entra a misericórdia de Deus nas nossas vidas, Sim. né? Porque por mais que a gente ore, que a gente peça, a gente ainda tem essa falha dentro de nós, né? Deus, ele realiza o milagre, ele faz, mas ainda às vezes nós duvidamos. Verdade. Ou nós demoramos a acreditar. Então a gente vê que se não for Deus nas nossas vidas, né, a gente não consegue nada. É verdade. E como eu já disse nessa manhã, que é só a gente crer. Se você está precisando e você crê no Deus do impossível, Deus é poderoso para realizar o milagre na tua vida. E o Senhor já está nos orientando nesta manhã o que fazer. Primeiro ele disse, procurarmos orientação de um homem, de uma mulher de Deus, né? E agora com a vitória na mão, olha só o que ainda vai acontecer na vida dessa mulher. Ele diz para ela, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quem sabe ela respirou, dizendo assim, agora eu já sei o que fazer com todo esse azeite, né? Ela não sabia de fato o que fazer. A ordem agora era ficar de braços cruzados? Não, a ordem agora, porque muitas das vezes, irmão, quando nós esperamos, pedimos ao Senhor algo e queremos do Senhor um milagre, às vezes nós queremos que o Senhor faça tudo por nós e que entregue ali na nossa mão, e Ele entrega na nossa mão, mas aquilo que é para mim e para você fazer, o Senhor vai orientar o que devemos fazer. A ordem agora era trabalhar, pega o azeite e sai, vende porque com o dinheiro do seu trabalho, você vai pagar a dívida, e o primeiro que você deve fazer é pagar as dívidas, e depois você vai viver do resto. Será que esse resto era pouco, irmãos? Né? Para poder dizer que ela e os filhos iam viver do resto, né? O azeite era tanto que ela e seus filhos puderam pagar a dívida e viver em paz. Luciene, a senhora falando aí, Sim. Aqui em Mateus capítulo 6, versículo 25, diz o seguinte, portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Né? E aí o texto vai continuar, mas o que nós vemos aqui é a confiança que nós devemos depositar em Deus. Né? Como Deus fez esse milagre, Ele pode fazer nas nossas vidas, como a senhora está falando. Aplicando para a nossa vida prática hoje, nós sabemos que por causa desse problema que nós estamos vivendo, muitas pessoas perderam seus empregos, e crentes também. A Bíblia diz que o crente ele também passaria por aflição, né? O crente ele não está imune, e talvez tem gente que está nos ouvindo que está pegando algum auxílio do governo, né? Ou alguma ajuda dos irmãos, mas a palavra de Deus ela diz, olha, não se preocupem com a sua vida quanto ao que comer, ao que vestir, né? Deus ele é maior do que tudo isso. Deus ele sabe das nossas necessidades. Deus no momento certo, assim como ele enviou Eliseu ali para aquela viúva, no momento certo Deus envia alguém para fazer um milagre nas nossas vidas. Com certeza. Né? E às vezes a gente fica muito preocupado, isso é lógico, isso é do ser humano, né? Isso é da nossa natureza, mas a Bíblia diz que nós devemos descansar
em Deus, descansar a nossa vida em Deus, porque Deus, ele é o provedor de todas as coisas. Então, Deus, ele pode fazer na tua vida este milagre, né? Eu sei que hoje a gente está vendo os alimentos absurdamente, né, subindo, né, e coisas assim, e talvez tem pouca comida na sua despensa, tem pouca roupa na sua casa, mas creia em Deus, não se preocupe com essas coisas. A preocupação que a Bíblia diz aqui é para você não ficar desesperado, a ponto de você perder a esperança, né? Que Deus, ele é poderoso. Se Deus, ele dá alimento para os pardais, né, para os animais todos os dias, ele cuida de nós. A Bíblia diz o seguinte, olha, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e ele vai acrescentar todas essas coisas e vai fazer um milagre na sua vida. Creia nessa manhã. Glória a Deus. Lamarck, você lendo esse texto, eu me lembrei de um dia que eu estava parada na frente da padaria. Meu esposo desceu e foi na padaria. E aí eu fiquei dentro do carro, que a gente tinha terminado de sair daqui da oração. E tinha muitos pombos ali no chão, só que o chão estava varreiro, estava bem limpinho. Mas tinha muitos pombos lá tentando catar o nada, porque não tinha nada. Mas eles estavam assim muito elétricos, tentando apanhar alguma coisa. E de repente saiu um moço e ele estava com um saco muito grande de pão. E ele foi andando, de repente caiu um pão no chão. Quando caiu esse pão no chão, pensa, os pombos caíram assim em cima dele e o Senhor falou comigo. Exatamente essa passagem que você está falando. E aí o Senhor me alegrou e eu comecei a louvar o Senhor ali dentro. O Senhor dizendo, filha, está vendo como eu cuido, né? Como eu cuido. Eles estavam num lugar onde não tinha nada, mas o Senhor permitiu um pão cair, né? E eles puderam se alimentar. E a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos mesmo nos preocupar, nem com o que vestir, que Salomão vestiu as melhores roupas, ainda assim, né? Os lírios, eles vestem bem melhor. Então, você deve mesmo confiar na providência do Senhor, confiar no milagre, porque milagre é aquilo que mesmo que você tenha dinheiro, o seu dinheiro não possa comprar, amém? Assim, a viúva ela foi liberta do seu problema, né? A Bíblia vai dizer que Deus resolveu o problema daquela mulher. Ela conseguiu pagar a dívida, e tudo isso porque ela procurou o quê? Ela buscou a libertação da sua família. Ela foi ao encontro do homem de Deus, ela foi buscar uma saída. Ela foi a Deus oprimida, mas voltou liberta. Ela foi pobre e voltou agora rica. Louvado seja o nosso Senhor, que está sempre pronto para libertar todos aqueles que confiam nele. Ele é um Deus que dá vida e vida com abundância. No tópico 2 aí da sua revista, nós vamos agora falar de uma outra mulher, uma mulher que também é muito importante você dar uma lida depois nesse texto, porque vai trazer riqueza para a tua vida espiritual, vai aumentar a tua fé, porque o Senhor atende o pobre e também o rico. Aqui vai dizer a palavra que depois da multiplicação do azeite da viúva, Eliseu foi para Sunem, onde havia uma mulher rica que o convidou para comer pão. E assim, todas as vezes que ele passava ali, entrava para comer pão na casa daquela mulher, junto com o seu moço Geazi. A Bíblia não menciona o nome dessa mulher, apenas a chama de sunamita. A mulher observou que Elias, vai dizer que ela observou que aquele homem, ele era um homem que servia a Deus, um homem que tinha comportamentos diferentes. Da mesma forma, irmãos, eu quero trazer à tua lembrança uma palavra que diz que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. E aí eu faço uma pergunta: onde você passa, onde você mora, onde você trabalha, as pessoas sabem que você é um homem ou uma mulher de Deus?
Qual tem sido o seu comportamento que glorifica o Senhor? Que as pessoas que olham para você podem dizer, ela é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus. Quero dizer para você que todos que aceitam Jesus como seu Salvador, já tem esse selo, já tem essa marca, que é o Espírito Santo, que nos faz ser diferente até mesmo sem palavras. Você já viu quando você encontra com uma pessoa e a pessoa não te conhece e diz, você é crente, não é? Essa pessoa não te conhece, nunca lhe viu, mas pergunta, você é crente, não é? Isso é por causa das vestes? Não, é porque nós temos um selo, a marca do Espírito Santo. E é tão claro isso, irmãos, que quando alguém sai da presença de Deus, logo nós notamos também, sim ou não, Lamarque? A gente vê, o semblante da pessoa fica diferente. Então, o Espírito Santo habita em você. Você reflete a imagem, a glória de Deus. O seu testemunho, o seu comportamento, a sua vida tem que testificar desse Senhor, que o Espírito Santo mora, habita aí dentro de você. E eu acho tão lindo saber que um Deus criador de todas as coisas, que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, que é um Deus tão grande criador, ele mora aí dentro de você. E nessa manhã ele quer ser adorado. Você tem motivos de louvar ao Senhor, você tem motivos para agradecer ao Senhor por saber que ele te chamou, que ele te escolheu e que ele mora aí dentro de você. E como Lamarque já disse bem nessa manhã, que nós não precisamos estar preocupados com nada nessa vida, com o que vamos comer, beber, com o que vai ser do nosso futuro, porque você tem um Deus, um pai, e um pai, ele cuida do seu filho. Quero dizer para você que o maior interessado em cuidar de você é o seu dono. Lembrando que você que você foi comprado não por preço de prata, de ouro, mas foi comprado com o próprio sangue. Então, se ele é seu dono, confie, ele vai cuidar de você, ele vai suprir as tuas necessidades. Descanse no Senhor, como já foi dito, que nos dias de hoje nós estamos passando por várias dificuldades, a pandemia que tem assolado aí o nosso país, o mundo inteiro. Mas olha, irmãos, o Senhor já havia nos avisado disso. Na verdade, a palavra do Senhor vem nos avisando sempre. Lembrando que quando o Salomão ungiu o templo do Senhor, o Senhor deixou claro para ele, se eu enviar a peste, se eu enviar a ferrugem, se eu enviar o problema, a dificuldade sobre o meu povo, se o meu povo for afligido, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Nós sabemos, irmãos, que não há outro caminho para a gente buscar a providência de Deus, o cuidado de Deus, a segurança de Deus, a não ser na oração, buscar a presença de Deus. Essa é a saída para qualquer um de nós. Como o irmão Lamarque disse, ninguém está isento. Não, ninguém está, mas nós temos um Senhor em quem nós podemos descansar e confiar. Amém? E aí vai dizer que todas as vezes que aquele homem de Deus passava por ali, ele entrava naquela casa para comer pão. E a Bíblia menciona que aquela mulher convida o seu esposo para ali fazer um quarto para que todas as vezes que aquele homem de Deus passasse, pudesse ter lugar para descansar, para repousar. Olha a providência de Deus aí, na vida de um homem que estava servindo ao Senhor, que estava se dispondo em servir o povo de Deus. E lembrando que da mesma forma nos dias de hoje, Deus providencia pessoas dispostas a assistir os verdadeiros servos dele, atendendo sim às suas necessidades. Aquela sulamita se compadeceu do profeta Eliseu e também do seu ajudante, de forma que ela, como eu já disse, ela combinou com o seu esposo
para fazer um quarto. E ali colocaram uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, para que ele pudesse descansar todas as vezes que passasse por ali. A Sulamita ela era uma mulher sábia, e ela era uma mulher que fazia o bem. E aí nós compreendemos através da palavra do Senhor que agora é o momento também de estarmos ajudando os outros, porque Deus vai usar alguém, não é, Lamarque? Deus usa, por isso que o Senhor nos manda amar uns aos outros, por quê? Porque Deus vai providenciar, mas Ele vai levantar alguém para te ajudar, Ele vai levantar a providência através de alguém, como nós estamos vendo aqui nesse texto, né? Um dia, aí Eliseu, olhando para aquele bem que ela estava fazendo a ele, ele começa a pensar: como eu posso retribuir o bem que essa mulher está me fazendo? Mas como, se ela é rica? O que eu posso fazer para retribuir essa mulher na qual ela mesma já está me ajudando? Então ele disse ao moço: chama aqui essa mulher. E o moço a chamou. E ele disse: tu tens sido muito generosa comigo. Em que posso te ajudar? Ela disse: vivo no meio do meu povo. Em outras palavras, ela já estava declarando: eu sou rica. E eu estou no meio da minha família. Não estou precisando de nada. Eu acredito, Lamarque, que ela já era conformada, que ela não tinha mais nem desejo, nem expectativa mais de ter um filho, né? Mesmo porque ela cita que o seu esposo já era velho. Então, quer dizer que ela não tinha nenhuma expectativa mais. Mas será que não era um desejo? Toda família é o que deseja, não é, não, Lamarque? Casou-se, é claro que deseja ter filho. Geazi disse a Eliseu: ela não tem filho e o marido dela já é velho. Em outras palavras, esquece que não tem como, né? Não tem como fazer aquilo que ela precisa, que de fato ela quer. Eliseu mandou chamá-la outra vez e lhe disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Ela achou que ele estava mentindo, pois para ela era algo muito difícil, pois, como nós já citamos, o seu marido era velho. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, irmão, que nada é difícil para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Na verdade, Lamarque, a especialidade do Senhor é fazer exatamente o impossível. Porque se é possível, já acontece, não é? Então, nosso Deus é maravilhoso, irmão. Quando o médico diz: não tem cura, o Senhor diz: eu sou a cura. Quando alguém perde alguma coisa e fica aflito, o Senhor diz: descansa em mim. Quando o povo está aflito, em necessidade, o Senhor nos convida através dessa palavra, do texto que Lamarque leu, que nós devemos só descansar e confiar no nosso Pai, que Ele vai prover todas as coisas. Que maravilha, irmão, poder compartilhar essa palavra com você. Dizer para você que você não deve perder a esperança de maneira alguma, ainda que a circunstância parece que não tem solução. Porque para aquela mulher, naquela época, ela achou que era impossível, achou até que o homem de Deus estava mentindo. Ela mesma sabia que ele era um homem de Deus, mas agora ela diz para ele: não minta para mim, meu Senhor. Ela ainda o chama de Senhor, porque ela sabe que ele era um representante de Deus. Mas ele ministra a palavra sobre a vida dela e ainda determina um tempo, dizendo: daqui ao tempo determinado, você abraçará um filho. E eu quero nessa manhã ministrar uma palavra sobre a tua vida, que você possa receber de Deus nessa manhã o teu milagre, e através desta palavra, que a fé seja aumentada no teu coração, a ponto de você alcançar aquilo que para você parece ser impossível.
aquilo que parece não ter mais jeito, o Senhor entra hoje com resposta dizendo: há alguma coisa difícil para mim que eu não possa resolver para ti? Há alguma coisa impossível? O nosso Deus é o Deus do impossível, e Ele está aqui para abençoar o seu povo. Aquela mulher, então, acreditou na palavra do Senhor, e o que diz a palavra de Deus? Que ela não chorou, ela não mandou enterrar o seu filho. Por quê? A Bíblia vai dizer que ela teve essa criança no tempo determinado, mas que passado um tempo essa criança morre. E quando essa criança morre, o filho da promessa, e agora, irmãos, o que fazer se Deus me prometeu? Deus, eu confiei, fiz do jeito que Deus me ordenou, eu recebi a minha bênção, e agora a minha bênção se foi, agora a minha bênção acabou, o filho da promessa morreu. A Bíblia vai dizer que o menino teve uma dor de cabeça quando saiu com o seu pai para trabalhar, e quando o seu pai manda o menino de volta, e ao meio-dia aquela criança morre. Mas a sunamita não ficou desesperada, ela fechou, ela entrou no quarto, que ela mesma havia mandado construir do homem de Deus, ela colocou o menino na cama, e ela foi ao encontro do homem de Deus. O que vem nos ensinar essa palavra? Que o caminho certo é ir ao encontro de Deus, é ir à presença de Deus. Seja qual for o problema que você enfrentar, a resposta você vai encontrar quando você vai aos pés do Senhor, quando você encontra o Senhor. Agora, como você reagiria diante de um problema desse? Como é que você ia reagir, irmã, meu irmão que está me ouvindo nessa manhã? Sabendo que algo para você era impossível, que você acreditou na palavra de Deus, que você recebeu a sua vitória, aquela criança agora era a alegria daquela casa, e agora essa criança morre. O que fazer? O que você faria nesse momento? Aqui eu vou apresentar algumas razões para nós não desistirmos da nossa vitória, da nossa bênção. Por mais que seja difícil a sua luta, por mais que você acredite que não tem jeito, Deus tudo pode. A palavra do Senhor diz que Ele é o Deus do impossível. E lembre-se também que para tudo Deus tem um propósito, e a palavra final na tua vida é a palavra do Senhor. Você que confia no Senhor, a palavra do Senhor é que nos garante a vitória, é a palavra do Senhor que vai gerar em você nessa manhã fé para você alcançar o impossível. O crente jamais deve desistir de lutar pelas bênçãos que o Senhor já lhe deu, mas deve continuar buscando as respostas de Deus através da oração. Mesmo diante da morte, mesmo enfrentando situação de morte, a sulamita não desistiu, pois ela confiava que Deus poderia operar um milagre e fazer o impossível se tornar possível na vida dela. Agora, se você quer, agora eu quero convidar você para nós orarmos, para o Senhor fazer aquilo que está aí no teu coração, pois a palavra diz que Deus realiza o desejo do nosso coração para que a nossa alegria seja completa. Eu quero convidar você agora para você se aproximar do Senhor, para você ir ao encontro do Senhor, que você possa esquecer agora de tudo e adentrar na presença de Deus, lembrando que o nosso Deus é o Deus do impossível. Deus maravilhoso e eterno, apresento, Pai, todas essas pessoas que estão aí orando comigo. Tem pessoas que estão precisando de um milagre, Senhor. Ela já está sem esperança. Às vezes, Senhor, vêm as dificuldades de nossa vida e nós ficamos frágeis, nós ficamos vulneráveis, Senhor. Mas essa palavra eu sei que ela veio para renovar as nossas forças, para nos fazer entender que o Senhor é um Pai que ama, que cuida e que está ouvindo a oração. E eu creio
creio, Senhor, que através desta palavra, o Senhor vai gerar a fé no coração do meu irmão, da minha irmã, para que ela possa alcançar o milagre, para que ela possa ver, Senhor, a glória do Senhor dentro da sua casa, a libertação do seu filho, o suprimento de todas as suas necessidades, a transformação do seu esposo, a libertação da sua casa, a resolução desse problema, o renovo, Pai, a alegria de volta dentro desse lar, a paz dentro dessa casa, esse lar restaurado, esse casamento ser restaurado, essa pessoa que está enferma, Senhor, que ela possa ser curada agora, através da palavra de um Deus que nos garante a vitória, o Deus do impossível. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós aprendemos então que o Deus de Eliseu, ele é imutável, ele é o nosso Deus. E o foco dessa lição nessa manhã, irmãos, não é a viúva, não é a sunamita, não é Eliseu, o foco é você que está necessitado de um milagre, e o foco principal é o Senhor, que através de seu servo, ele abençoa as nossas vidas. O Senhor foi e sempre será a resposta para todos os nossos sofrimentos. E eu dirijo nessa manhã ao meu Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, pois Ele não divide a sua glória com ninguém. Creia nesse Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a você que nos acompanhou nesta manhã, e agradeço o Lamarque que me fez esse convite, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, irmã Luciene. Que Deus abençoe a senhora, palavra poderosa. Eu sei que falou conosco, falou comigo aqui. Que Deus abençoe a senhora. Amém. Eu sei que falou com você também. Que você possa, nessa manhã, confiar no milagre de Deus. Confie que o Senhor, Ele traz a providência no momento certo. O Senhor, Ele traz a resposta para você no momento certo. E você também que está nos assistindo, que você possa ser usado por Deus nessa manhã para abençoar alguém. Se você conhece alguém que está com alguma dificuldade, que está com problema, necessitando de uma palavra ou mesmo de um alimento, Tiago diz: o que adianta, né, eu falar algo para o meu irmão, mas despedi-lo sem nada, né? Se você pode dar uma palavra de incentivo para o seu irmão, mas também ser um vaso usado por Deus e abençoar, repartir aquilo que você tem, faça isso neste dia, faça isso nessa manhã, que eu sei que o Senhor irá multiplicar muito mais o que você tem, porque quando nós repartimos, nós não perdemos, nós apenas, o Senhor multiplica, né? Porque o Senhor nos dá aquilo que nós temos, não é nosso, é para que nós venhamos glorificar a Deus e abençoar quem está à nossa volta. O Lamarque tem um texto em Efésios, não me lembro o endereço agora, mas diz bem assim que quando a gente estava no mundo, né? Quem roubava, não roube mais. Antes, agora trabalhe. Mas não é para você, trabalhe para ajudar o seu irmão. Olha só, né? Quem roubava, não roube mais. Antes, trabalhe para poder ajudar alguém. Sim. Meu Deus, essa é difícil, sim. Mas não é impossível, porque o nosso Deus é que nos capacita para isso. E lembrando, Lamarque, que ninguém faz nada porque é bonzinho. A gente só faz alguma coisa por alguém porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração e nos faz olhar para o nosso irmão e nos compadecer dele, lembrar da palavra que diz que nós somos co-participante, que nós somos mordomo daquilo que não é nosso. Deus é criador de todas as coisas. Ele criou e colocou na mão do homem para que administre. Então, nada é teu, é do Senhor. Amém? Que Deus seja louvado nessa manhã. E eu estou muito feliz de estar aqui, poder abençoar a sua vida com a palavra do Senhor. Deus abençoe, Lamarque. Obrigada. Amém. Então, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você ter ficado até este momento aqui conosco. Hoje, às 18 horas, nós teremos o nosso culto presencial, mas também um culto online, amém? Então venha para a casa do Senhor, você que pode, você que não tem nenhum sintoma, nós já estamos recebendo os idosos, também as crianças, tá bom? Nós temos o kit de higienização,
ok? Que você possa vir de máscara, mas venha adorar ao nome do Senhor. Não fique em casa, amém? Só se você não puder, estiver com algum problema muito sério, mas se você puder, venha para a casa do Senhor, adorar a Ele e exaltar o seu nome, amém? Muito obrigado por você ter ficado conosco. Obrigado, minha irmã Luciene, mais uma vez, tá bom? E vamos orar para nós encerrarmos. Pai amado, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por essa palavra, Senhor. Que o Senhor venha tratar nos nossos corações, que nós venhamos ter, ó Pai amado, fé em Ti, confiança, ó Pai amado, que nós possamos acreditar na Tua providência, assim como o Senhor, ó Pai amado, proveu, ó Pai, na vida daquelas mulheres, o milagre, ó Pai, no momento certo, ó Pai amado, que o Senhor, nós cremos, que o Senhor, ó Pai amado, irá prover nas nossas vidas o milagre que nós precisamos, não para a nossa glória, Senhor, mas para a Tua glória e para a Tua honra, no momento certo e do jeito certo, ó Pai amado. Fica conosco, nos dá um bom almoço e um bom descanso, ó Pai amado, e que logo mais possamos estar reunidos em unidade, em igreja, ó Pai amado, para adorar o Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Até logo, meus irmãos, fiquem na paz e bom dia.